Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. E hoje, o tema da nossa aula é a pessoa de Cristo. Quero falar um pouco sobre cristologia, tá? Nós queremos tratar um pouquinho desse assunto muito sério, muito importante, assim como o Espírito Santo, assim como o pecado. Você pode perceber, amados, que as coisas assim, elas estão convergindo, né? Nós estamos construindo aqui, dentro daquilo que nós entendemos, os principais temas da fé cristã. Então, nós falamos um pouco sobre você, sobre a condição que nós temos como pecadores, né? Falamos do Espírito Santo, ele nos convence do pecado. E agora eu quero falar um pouquinho, nós vamos meditar, estudar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. Para isso, abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Versículo 15. Bem? Marquinhos. 1 Pedro. Eu confesso assim que eu fiquei muito encantado com esse versículo essa semana, quando eu estava estudando e preparando essa aula de hoje. Esse versículo realmente assim me pegou por dentro, né? Diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15: Antes, santificai a Cristo, ou reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esse versículo está dizendo, antes de tudo, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, nós precisamos reverenciar a Cristo em nosso coração. Precisamos santificar a Cristo em nosso coração, ou seja, dar a Cristo a importância que lhe é devida, colocar Jesus no lugar dele, colocar Jesus realmente acima, queridos, de todas as coisas. Amém? Vamos lá, vamos ler a nossa introdução. Todo mundo pegou a folhinha? Quem não pegou, sente com um coleguinha do lado. Na introdução eu coloquei aí, ó: quando passamos a estudar a pessoa e a obra de Cristo, estamos bem no centro do cristianismo. Pois uma vez que, por definição, os cristãos são os que creem em Cristo e o seguem, sua compreensão de Cristo deve ser o centro e o determinante do próprio caráter da fé cristã. Assim sendo, devemos dedicar atenção e cuidado especial ao fazer nossa cristologia. É triste ver muitos cristãos que ainda não conheceram, não conhecem o Cristo. O apóstolo Pedro disse: antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. É necessário estar pronto, preparado para dar explicações, responder o motivo da nossa fé. Porém, infelizmente hoje muitos não saberiam expor biblicamente que de fato Jesus é o Cristo. Se te perguntasse por que Jesus é Deus, ou te pedisse uma argumentação sobre a divindade de Jesus, o que você responderia? Muitos cristãos de hoje vivem buscando entender coisas espirituais profundas, mas ainda não aprenderam o feijão com arroz, o beabá da fé cristã. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que o testemunho de Deus é Jesus Cristo e este crucificado. Este era o assunto mais importante para Paulo, aquilo que tinha urgência no coração e no ministério de Paulo. Amados, Cristo, ele é o centro da nossa religião. Quando eu falo de religião, eu estou falando de religiosidade, né? Estou falando daquilo que nós estamos vivendo, do cristianismo. Então Cristo, de fato, Jesus Cristo, ele é o cerne, ele é o centro da nossa religião. E entender a pessoa de Jesus, Jesus é Deus. Isso faz toda a diferença para nós. Infelizmente, como eu coloquei aqui, infelizmente muitos cristãos, graças a Deus não é o caso de vocês, amém? Mas muitos cristãos não saberiam dar explicações ou dar a resposta da razão da vossa esperança, da vossa fé. Você sabe, queridos, que outras religiões não consideram Jesus como Cristo de fato. Por exemplo,
Muitas religiões pensam que Jesus foi simplesmente um profeta, pensam que Jesus simplesmente foi um espírito evoluído que andou aqui na terra. Mas somente o cristianismo reconhece que Jesus de fato era Deus, que Jesus ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está glorificado e ele está junto à majestade de Deus, à destra de Deus. Somente nós cristãos sabemos e compreendemos essa verdade. Agora, é triste ver, como eu coloquei, é triste ver que muitos cristãos, queridos, eles estão perdendo essa convicção ou não entenderam ainda a profundidade da principal temática, da principal questão da fé cristã. Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus. Jesus Cristo, de fato, é Deus. Então, olha só, nós estamos querendo aprender, nós estamos procurando conhecer coisas assim, profundas, coisas sobrenaturais, coisas espirituais, místicas, né? Isso é bom, a gente precisa crescer em conhecimento e profundidade com Deus. Mas a gente às vezes se distancia daquilo que é básico, daquilo que precisa estar muito seguro e firmado no seu coração. Jesus Cristo não foi simplesmente, não é apenas um espírito evoluído, não é um profeta, não foi um homem simplesmente que fez boas coisas, não é simplesmente alguém que ensinou bons ensinamentos, que veio moralizar. Jesus Cristo tem um aspecto ontológico, tem um aspecto espiritual, tem um aspecto doutrinário que eu e você precisamos compreender. E eu coloquei para aguçar, eu coloquei assim: se te pedissem explicação, se alguém pedisse explicação da razão da vossa fé, já pensou se um muçulmano hoje, porque não é a nossa realidade, né? Aí tem a questão cultural. Nós brasileiros, nós não somos assim, queridos, confrontados o tempo todo com outras religiões, né? O cristianismo realmente predomina no Brasil, né? O catolicismo e também o protestantismo. Então a gente não convive muito com outras religiões. Mas já pensou se um adepto de Buda chegasse para você e falasse assim: não, eu respeito o teu Jesus, o teu Jesus é como o meu Buda, o teu Jesus, ele ensinou boas coisas, o teu Jesus, ele moralizou, o teu Jesus, ele realmente fez boas obras, eu respeito o teu Jesus porque ele é parecido com o meu Buda. Aí você fala: não, mas o meu Jesus é muito diferente do seu Buda. Aí ele fala para você assim: então me explique melhor isso, me prove que o seu Jesus, ele é diferente do meu Buda, me prove que o seu Jesus é Deus, como você está dizendo. Aí você vai dizer assim: não, eu sei que ele é Deus, o meu pastor fala que ele é Deus, as músicas que eu ouço falam que ele é Deus. E ele fala assim: não, mas eu quero que você me prove a razão da vossa fé, eu quero que você me fale algo mais, me dê provas históricas, eu quero que você mude aquilo que eu penso acerca do seu Jesus. Então, como a gente não tem esse confronto, né? Por exemplo, a gente não tem confronto com os muçulmanos, né? Aqueles que são adeptos do islamismo, a gente não tem confronto para poder realmente defender que Jesus é Deus e Maomé não é ninguém. É porque para eles o profeta Maomé é até maior e melhor do que Jesus. Jesus falhou em sua missão, mas o Maomé veio para cumprir a sua missão. Embora Maomé também para eles não é Deus, Deus é apenas o Alá. Agora, se acontecesse isso, como que você se sairia? Porque eu sei que você sabe que Jesus é Deus, eu sei que você compreende a divindade de Jesus, eu sei que você entende a pessoa de Jesus, assim como a pessoa do Espírito Santo. Agora é claro que na pessoa do Espírito Santo existe muita confusão, né? Por isso que a gente falou aqui semana passada, existe muita bagunça em torno da doutrina do Espírito Santo. Agora, Jesus, a doutrina de Jesus, a cristologia, a pessoa de Jesus, ela deveria ser muito clara para mim e para você, ela deveria ser muito nítida. A gente deveria ter isso como, digamos assim, o beabá realmente da fé cristã, é a alfabetização de todo cristão, saber que Jesus é Deus. Então, queridos, o propósito dessa aula é justamente assim, investigar um pouco mais, relembrar algumas coisas importantes e dar mais base para mim e para você realmente saber o que dizer, saber o que responder quando pedirem a razão da nossa fé. Amém? Então vamos lá, continuando. Agora a gente não vai conseguir fazer isso sem as Escrituras. A nossa fonte é as Escrituras.
Eu falei semana passada, né, que a gente entende que a experiência do homem com Deus ela é muito boa, ela é muito válida, só que a gente precisa tomar cuidado com o experiencialismo, né? Então a gente não pode simplesmente desconstruir a nossa razão, a nossa explicação de fé somente no nosso experiencialismo. A gente realmente precisa partir da Escritura. Eu coloquei que as Escrituras é a nossa fonte de todas as construções doutrinárias e teológicas. Através do testemunho das Escrituras, encontramos uma ampla variedade de materiais e ênfase sobre a pessoa e a divindade de Jesus. A palavra vai dizer: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então o nosso material, a nossa fonte é a palavra, a Escritura. E é por meio da palavra que a gente vai aprofundar um pouquinho aí o nosso conhecimento sobre a pessoa de Jesus. Amém? Bom, para a gente começar, eu quero dizer para você que em nenhum momento das Escrituras, em nenhum momento da palavra, principalmente nos Evangelhos, né, você vai ver Jesus declarando: eu sou Deus. Não existe. Jesus nunca de fato falou: eu sou Deus. Você não vai encontrar isso. Agora, o que nós encontramos são vários materiais, textos que se harmonizam nessa construção para dizer para mim e para você que de fato ele era o Filho de Deus, que de fato ele era Deus. Para dizer para mim e para você, nos convencer sobre a divindade de Jesus, embora ele nunca tenha dito eu sou Deus, ele nunca reivindicou isso, ele nunca falou eu sou Deus. Então nós precisamos partir de uma linha de investigação aqui. Eu quero que você me acompanhe para a gente entender e chegar a essa conclusão que você já sabe, mas agora a gente vai ver biblicamente através das Escrituras essa comprovação que Jesus realmente de fato é Deus. Como a gente então, pastor, pode aceitar que Jesus de fato ele era o Filho de Deus, aceitar de fato a divindade de Jesus, para que eu possa dar explicação da razão da minha fé? Através, queridos, da própria consciência de Jesus. Embora ele nunca tenha dito eu sou Deus, a consciência de Jesus o tempo todo nos diz, sinaliza que de fato ele era Deus, que Jesus era divino, que Jesus ele era Filho de Deus. Então vamos lá, a consciência de Jesus. Olha só o que Jesus vai dizer em Mateus 26, 64. Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus ele disse isso acerca de si mesmo. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia a essência dele, Jesus sabia que ele de fato era o Filho de Deus, mesmo sem ter dito em nenhum momento eu sou Deus. Vamos lá. A autoconsciência de Jesus é revelada através de muitos indícios das Escrituras que se harmonizam com a alegação de que ele era divino. Jesus sabia quem era, embora ele nunca tenha usado a alegação explícita, sou Deus. Sabemos que ele de fato é Deus através das muitas alegações feitas por ele mesmo, que seriam impróprias caso fossem feitas por alguém menos que Deus. Então tudo aquilo que Jesus disse a respeito de si mesmo eram alegações, afirmações impróprias para pessoas comuns como eu e você, a não ser que de fato ele era Deus. Aliás, ele foi condenado por isso, ele foi crucificado por isso. A acusação, depois a gente vai ver um pouquinho lá na frente, a acusação que caiu sobre Jesus foi a acusação de blasfêmia. A acusação que caiu sobre Jesus foi justamente que ele estava sinalizando através dos seus ensinos, através daquilo que ele falava e ensinava, que de fato ele não era deste mundo, que de fato a sua origem, a sua essência era divina, e por isso que o mataram, e por isso que o crucificaram. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Vocês estão entendendo mesmo? Amém. Então eu selecionei algumas coisas muito importantes daquilo que Jesus falou, da consciência de Jesus, e daquilo também que a gente vai observar na vida dos discípulos, e inclusive também na vida dos acusadores de Jesus, que comprova que de fato ele era Deus. Diz assim comigo: Jesus é Deus. Então vamos lá.
A primeira coisa que eu selecionei aí foi a questão da autoridade que ele reivindicou, a sua autoridade. Jesus Cristo tinha autoridade. Olha só, Mateus 13:41, ele vai dizer assim: Jesus disse que enviaria os seus anjos. Isso é autoridade. Lá também em Mateus 28:18, ele vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então nós podemos comprovar que Jesus de fato era Deus por causa da sua autoridade. Por muitas vezes a gente vê Jesus exercendo autoridade, e uma autoridade que não era humana, uma autoridade que não era natural, que não era terrena, era uma autoridade realmente espiritual, uma autoridade sobrenatural. O que mais? Através de suas prerrogativas. Olha só, Marcos 2,5: Filho, os teus pecados estão perdoados. Quem tem a prerrogativa de perdoar pecados? Você consegue perdoar o pecado de alguém? Existe alguma pessoa que é capaz de perdoar o pecado da outra? Não, essa prerrogativa ela é dada somente a Deus. E Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. E aí os escribas, os fariseus, eles vão dizer assim: quem é este? Que blasfêmia! Agora ele está perdoando pecados. Então foi um dos motivos também que levou essas pessoas a acusarem Jesus, porque Jesus perdoava pecados, e para os fariseus isso era uma prerrogativa somente de Deus. Então Jesus ele usou essa prerrogativa de Deus para perdoar os pecados, né? O que mais? Marcos 2:27-28: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? O sábado ele era um dos principais símbolos religiosos dos judeus. Não podia mexer no sábado. O sábado era uma coisa séria, era uma coisa seríssima, é ainda uma coisa muito séria para os judeus. Então o sábado para os judeus, queridos, era uma coisa assim, sabe, quase que um Moisés, quase que um Elias, quase que Deus, era uma coisa muito importante para eles. Jesus está dizendo assim: olha só, eu sou o Senhor do sábado, eu posso mexer nisso, eu vou redefinir o sentido e o significado de sábado, porque eu sou Deus, eu tenho essa prerrogativa e eu posso mexer em algo que é muito sério para vocês. Então Jesus, ele mexeu na questão do sábado, sabendo da sua prerrogativa, sabendo que somente ele, como sendo Deus, como sendo Senhor, poderia redefinir a doutrina, a lei que era estabelecida acerca do sábado. Então a sua prerrogativa nos diz que de fato ele era Deus, ele perdoava o pecado e ele mexeu em questões doutrinárias da lei muito sérias, da Torá, que eram muito sérias, que somente Deus poderia mexer, nem os homens poderiam mexer, e Jesus, ele tocou nessa questão. Eu coloquei também, queridos, que nós podemos comprovar que Jesus Cristo, ele de fato é Deus, a divindade de Jesus, por causa da sua pré-existência. Olha só, em João 10:30 vai dizer que eu e o Pai somos um. E assim, vê-lo e conhecê-lo é ver e reconhecer o Pai, né? Ele vai dizer isso lá em João 14: quem vê a mim, vê o Pai. Também eu coloquei aí, queridos, em João 8:58: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então a pré-existência de Deus, aquilo que ele diz sobre a sua origem, tudo indica para nós que de fato ele era realmente Deus. E alguns intérpretes, tradutores da Bíblia, vai dizer que quando ele fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou, esse eu sou, muitos vão dizer que ele está invocando aquilo que o próprio Deus disse para Moisés lá em Êxodo. Então algumas pessoas interpretam que realmente ele está fazendo a mesma referência, ou seja, ele está no mesmo nível divino de Deus, quando Deus disse para Moisés: ó Moisés, diga que o eu sou enviou você. Então Jesus está dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele estava estabelecendo realmente, que diz assim, em pé de igualdade, aquilo que Jesus fez lá no Antigo Testamento, ele estava fazendo também aqui no Novo Testamento. E isso é uma interpretação de muitos teólogos, e ao que tudo indica, parece que foi isso mesmo. O que mais? Eu coloquei, queridos, a questão da sua aceitação quando os seus discípulos lhe atribuíram divindade. Olha só o que o Tomé vai dizer lá em João 20:28: Senhor meu e Deus
meu. Querido, se ele não fosse Deus, na hora ele corrigiria o Tomé. Assim, ô Tomé, você está equivocado, meu, você está me chamando de Senhor e de Deus. Eu não sou Senhor, eu não sou Deus. Então, se isso fosse um problema de interpretação equivocada dos seus discípulos, naquele momento Jesus teria repreendido os discípulos, mas ele não fez. Se ele não fez, é porque de fato Jesus ele estava recebendo o entendimento dos discípulos que ele era Deus. Lembra também, queridos, lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 16, quando Pedro tem a revelação, e Pedro fala assim para Jesus, depois de Jesus perguntar, né? O que estão dizendo aí a meu respeito? Quem diz o que eu sou? Vamos ver lá, muito importante esse texto. Vamos ver se é Mateus capítulo 16. Não. Oi? É 16 mesmo, né? Estava confuso. Isso. Vamos ler um pouquinho antes aí. Isso, a partir do versículo 13 mesmo. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Ou seja, ele está perguntando: o que estão dizendo aí a meu respeito? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, outros alguns dos profetas. Se fosse nosso tempo, se fosse trazendo isso para hoje, a gente poderia dizer assim: estão dizendo aí, Jesus, que você é um espírito evoluído, estão dizendo aí que você é um profeta, estão dizendo que você fez a mesma obra que Buda, que você fez a mesma obra que Allan Kardec, que você está nessa prateleira aí, que você está no mesmo nível dessa turma toda aí, que fizeram bem, Madre Teresa de Calcutá, enfim. E aí Jesus fala assim: mas e vós? Versículo 15. Mas e vós, continuou, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo. Cristo, queridos, ele era uma espécie de codinome, né? Era uma espécie de um pronome de tratamento que dizia realmente Salvador, Libertador, Redentor, né? Então era algo que era usado realmente para o Filho de Deus, aquele que viria para resgatar os judeus. Então ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Novamente, se o Pedro tivesse equivocado, se o Pedro estivesse errado aqui, Jesus o repreenderia. Pedro, você está entendendo errado. Eu sou apenas um profeta mesmo, eu sou apenas um espírito evoluído, e eu não sou o Filho de Deus, eu não sou o Cristo, eu não sou o Senhor. Mas ele não fez isso. Se ele não fez isso, é porque ele tinha uma autoconsciência. Entenda, nós estamos falando da autoconsciência de Jesus, de que de fato ele era Deus. Ele sabia quem era. Jesus sabia quem era, de onde veio, a sua missão. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia de sua divindade. E isso por causa dessas coisas que nós estamos falando, da pré-existência dele, das prerrogativas que ele tinha e também da autoridade que ele exercia. Mas mais um fato aí que eu coloquei: a autocompreensão dos seus acusadores. Aqui é legal, mas aqui é interessante, que até os acusadores de Jesus compreenderam isso. Não aceitaram, mas compreenderam nas entrelinhas, mesmo sem Jesus precisar dizer assim: eu sou Deus. Jesus não precisou dizer eu sou Deus, mas os próprios acusadores de Jesus compreenderam a autoconsciência dele, compreenderam que de fato ele era Deus. Olha só, eu coloquei João 5:18. Por isso, pois os judeus ainda mais provocaram matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 19:7, assim mesmo se fez filho de Deus. Em Mateus, essa palavra, essa acusação é dos escribas, dos fariseus acusando Jesus: você está se fazendo igual a Deus, você está se colocando no lugar de Deus, né? Em Mateus 26:63 diz assim: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então, até os acusadores de Jesus, na verdade, estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Estavam entendendo qual era o grande ensinamento de Jesus sobre Ele mesmo. Eu sou Deus, eu sou Filho de Deus, eu não sou daqui, a minha existência ela é eterna, eu vim do Pai e eu sou de fato o Filho de Deus. Então até os acusadores de Jesus o acusaram, condenaram e o mataram por isso. Então diga mais uma vez, Jesus é Deus. Mais uma coisa aí que a gente pode compreender: a divindade de Jesus, por causa das justas posições das suas próprias palavras e as do Antigo Testamento. Jesus ele fazia muito isso. Mateus, lá no capítulo 5, sabe, ele vai fazer isso muitas vezes. Ele vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então Jesus está colocando a sua palavra no mesmo nível, no mesmo patamar de autoridade, de importância do que a Torá, do que o Antigo Testamento. Jesus está dizendo assim: olha, na lei de Moisés que foi dado por Deus, meu Pai, está escrito assim, assim, assim. Vocês têm ouvido dessa maneira. Eu, porém, agora vos digo. Então olha só, queridos, a autoridade de Jesus mais uma vez sendo estabelecida, Ele colocando a sua palavra em justa posição a tudo aquilo que já tinha sido dito e anunciado no Antigo Testamento. Jesus ele vai usar uma expressão, né? Ele vai dizer assim: verdadeiramente, ou em verdade, em verdade. Não sei como é que vai estar na sua Bíblia. Se a sua Bíblia é um pouquinho mais antiga, vai estar em verdade, em verdade. Se for uma tradução um pouquinho mais nova, vai estar verdadeiramente. Sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava dizendo que aquilo que eles aprenderam lá no Antigo Testamento era mentira. Então quando ele fala assim, em verdade vos digo, ou verdadeiramente vos digo, ele não está dizendo assim, o que vocês aprenderam estava errado, o que vocês aprenderam era mentira. Não, Jesus estava dizendo assim, aquilo que vocês aprenderam era verdade, mas agora eu estou aperfeiçoando para vocês. Agora existe uma verdade muito mais esclarecida, porque eu de fato sou aquilo que estava sendo anunciado no Antigo Testamento, pelos profetas, pela lei. Então agora, verdadeiramente, agora em verdade, ou seja, agora a verdade, ela vai chegar com uma explosão no seu coração. Vocês vão compreender de fato a verdade, como sendo verdade também para você. A verdade só é verdade para você quando você passa a crer nela. Vocês podem dizer assim, verdadeiramente eu creio em Jesus, quando de fato você passou realmente a ter essa experiência de fé com Ele. Se você ainda não crê de fato em Jesus, vai dizer assim, é verdade que Jesus Cristo é Deus. Agora, verdadeiramente diz respeito a algo que já foi aperfeiçoado pelo próprio Jesus. Amém? Então Jesus ele sempre fez isso. Ele sempre colocou a sua palavra em pé de igualdade com aquilo que foi dito no Antigo Testamento, com aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento pela lei de Moisés. Então Jesus ele sempre vai fazer isso nos Evangelhos. E por fim, queridos, eu coloquei que podemos de fato saber que Jesus Cristo, Ele é Deus, por causa que Ele teve o poder, e Ele tem o poder sobre a vida e a morte. Olha só, João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica quem Ele quer. Prerrogativa divina. Jesus Cristo é capaz de dar a vida e é capaz de ressuscitar os mortos. Ele vai dizer também lá em João 11:25, né? Lá naquele episódio de Lázaro, ele vai dizer para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viver. Quem pode dizer isso senão Deus? Mais ninguém. Amém? Então nós estamos falando da pessoa de Jesus. Então a gente não pode simplesmente, queridos, assim, dizer, eu creio que Jesus Cristo é Deus, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio na divindade de Jesus. Mas quando pedirem a razão da nossa fé, quando perguntarem para você, mas por que você crê assim? Quem foi que te disse? Onde você aprendeu isso? Porque assim como Jesus, vou dizer para você, muitos outros também existiram. Muitos espíritos evoluídos, muitos profetas, muitas pessoas que fizeram bem. E como assim o seu Jesus era Deus? O seu Jesus era um diferentão? Por quê? Me prova. Então nós como cristãos, queridos, eu quero dizer que nós temos a obrigação
É uma obrigação. Você não precisa, queridos, dar todas essas respostas. Eu selecionei algumas aqui só para você ter uma base. Você pode usar bem menos do que isso, mas é importante que você tenha esta verdade no seu coração. Jesus Cristo não foi simplesmente alguém bonzinho que andou por aqui. Jesus Cristo não foi simplesmente alguém espiritual que andou por aqui. Jesus Cristo não foi simplesmente um espírito evoluído. Jesus Cristo, na verdade, ele não foi espírito evoluído, né, queridos? Ele é o espírito vivificante, amém? É diferente. Agora, de fato, ele é Deus, e nós precisamos ter isso firmemente no nosso coração. A principal doutrina da fé cristã é essa. Se você falha nisso, você falhou em tudo. Ah, pastor, eu não consigo compreender muito bem essa questão do Jesus aí, eu não consigo entender muito bem essa cristologia que você está dizendo, mas eu e o Espírito Santo somos assim, ó, queridos. Não vai adiantar em nada, porque tudo começa com esta revelação, com esta compreensão de que Jesus é Deus. Por quê? Porque tudo depende disso. Por exemplo, a obra de expiação pelo seu pecado depende disso. Se você não crê nele, ou pelo menos se você não tiver essa verdade no seu coração que de fato é Deus, a obra de expiação também não será válida para você. Outra questão: Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, amém? Para ele fazer isso, ele precisa ser Deus. Então, se você não tem isso definido no seu coração, se essa doutrina, se essa base, se esse fundamento, né, como a gente canta, né, Dani? Tu és o meu fundar. Se você não tiver isso muito firme no seu coração, até a volta de Jesus se torna uma incógnita para você. Amém, queridos? Então nós precisamos fazer o básico, fazer a tarefa de casa, saber o arroz com feijão, para que depois a gente também vá crescendo em outras áreas. Tem muitos cristãos que querem assim dominar assuntos transcendentes, assuntos profundos, espirituais, assuntos assim que ainda até hoje não conseguiram definir realmente o que é, mas ainda não aprenderam o básico do Evangelho. Vamos continuar aí? Além da autoconsciência do próprio Jesus, revelada nos Evangelhos, lembra que o que nós falamos aqui, que só foi a autoconsciência de Jesus que está representada nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos. Mas além disso, da natureza espírita de Jesus, o próprio Novo Testamento, estão acompanhando aí? O próprio Novo Testamento também segue esta linha cristológica. O prólogo de João diz que ele era o Verbo, que estava em Deus e ele era Deus, e que todas as coisas foram feitas por meio dele. Está lá em João capítulo 1, versículo 14, lê o prólogo do Evangelho de João, início do Evangelho de João, você vai encontrar essa explicação lá. Também na introdução dos livros aos Hebreus, o autor destaca que Jesus é herdeiro de todas as coisas, que ele fez o universo, que ele é o esplendor da glória e a expressão exata da natureza de Deus, e que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de nos ter purificado, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos. Então, tanto na introdução de João, no prólogo que a gente chama de João, onde ele vai dizer que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Tanto no prólogo de João, como também na introdução de Hebreus, a gente vê assim, queridos, um depoimento, a gente vê realmente assim, uma expressão muito clara e firme que Jesus Cristo é de fato Filho de Deus. Então não é só nos Evangelhos, em todo o Novo Testamento a gente vê essa afirmação, essa linha sendo construída na cristologia bíblica. Amém? Pergunta a você então, quem que é o centro? Quem é o centro, queridos? Quem é o nosso fundamento? Está entendendo? O cerne do Evangelho é Jesus Cristo e mais nada. Ah, pastor, não é uma grande visão, não é um MDA? Não, queridos, o MDA é uma ferramenta, mas o fundamento, o cerne ainda é Jesus Cristo. Pastor, não é um ministério? Não, é Jesus. Pastor, não é nenhuma outra doutrina? Não, é Jesus. O nosso cerne, o fundamento
é Jesus Cristo. Amém? Cristianismo sem Jesus não é cristianismo. E o que é ser cristão? Coloquei lá no início, né? Cristão é todo aquele que segue a Jesus, que acredita em Jesus, né? Agora, me perdoa a expressão, tá? Me perdoa a expressão, espero estar gravando esse negócio. Mas que raio de cristão nós somos que a gente ainda nem entende de fato que Jesus Cristo é de fato Deus, a divindade de Jesus. Nós somos um cristão bem meia-boca, né? Então, se você for conversar, queridos, com um muçulmano, por exemplo, rapaz, os caras dominam não é Alcorão, né? O Corão, né? Eles dominam de forma violenta. Vai conversar com um seguidor de Buda, de Maomé, enfim, de outros, eles dominam. Aí chega para um cristão, hoje um cristão brasileiro, né? Diz, mas Jesus é Deus? É Deus! Ah, por quê? Ah, porque, olha, tem uma música que eu gosto muito. Né? Tem uma música que eu gosto muito, né? É Verbo vivo. Ela é assim, ó. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, tá vendo? Ele é Deus. Aí ele vai olhar para você, assim, que lamentar, lastimar. Então por isso nós precisamos, queridos, nos aprofundar. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Amém. Eu quero falar um pouquinho, queridos, sobre o que aconteceu ao longo da história, porque que a cristologia, né, a pessoa de Jesus, essa doutrina tão importante na fé cristã, ela tem se perdido e ela tem também sofrido distorções sérias. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Olha só, dois pontos aí. O distanciamento histórico de conceitos heréticos ou hereges. Enquanto a igreja se empenhava para compreender quem e o que é Jesus, e em especial como se relacionar com o Pai, como ele se relaciona com o Pai, surgiram algumas concepções heréticas. Infelizmente, não conseguiremos tratar de todas as heresias que surgiram, mas vamos abordar pelo menos uma delas. E eu quero abordar pelo menos uma das heresias assim, que tem devastado o entendimento de muitos crentes sobre a divindade de Jesus, a pessoa de Jesus, a cristologia, que é uma linha do arianismo. E eu coloquei aí, queridos, que essa linha ela é muito defendida pelas testemunhas de Jeová. E a gente vai explicar um pouquinho isso. Vamos ler primeiro para você compreender. Então, no arianismo, o ensino de um presbítero alexandrino chamado Ário, na visão ariana, Jesus é a absoluta singularidade e transcendência de Deus. Deus é a única origem de todas as coisas, a única existência não criada em todo o universo. Somente Ele possui os atributos da divindade. Tudo que não é de Deus surgiu por um ato de criação, pelo qual Ele ou trouxe a existência a partir do nada. Somente Deus Pai é incriado e eterno. O Verbo, Jesus, portanto, é um ser criado, apesar de ser o primeiro e o mais elevado dos seres. Embora o Verbo próprio seja uma criatura perfeita, não sendo de fato da mesma classe que as outras criaturas, ele não tem existência própria. Eles usam a subordinação temporária de Jesus como base dessa concepção, né? Em João 14, 28 vai dizer que o Pai é maior do que eu, Jesus dizendo, né? E em Marcos 13:32 vai dizer, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem mesmo senão mesmo o Filho. Aí está errado, tá? Nem mesmo o Filho, senão o Pai, tá certo? Há duas maneiras de refutar e responder à concepção ariana. Primeiro, a primeira delas é com as provas que já mencionamos anteriormente, levando em conta a autoconsciência de Jesus nos vários textos dos Evangelhos e também em todo o Novo Testamento. E a outra maneira é dizer que os arianos compreenderam mal várias declarações bíblicas referentes à subordinação do Filho durante a sua encarnação. Descrições
de sua subordinação funcional temporária ao Pai foram mal interpretadas como uma afirmação acerca da essência do Filho. Então, basicamente, queridos, essa concepção errônea sobre Jesus diz assim que Jesus, na verdade, ele não é Deus. Deus, de fato, é somente o Pai. Ele é o único ser incriado e eterno. E Jesus, ele foi criado pelo Pai. Embora que esse Jesus, que foi chamado, eles até aceitam a afirmativa Filho de Deus, né, sendo Filho de Deus, é realmente assim a criatura, né, mais evoluída, mais elevada de todas. Mas mesmo assim foi criada por Deus. E aí, as testemunhas de Jeová, por exemplo, não é somente elas, né, mas muitas outras religiões, né, que a gente chama assim de seitas, muitos segmentos desse tipo acreditam mesmo que Jesus ele não é de fato Deus. Eles acreditam em Jesus como sendo realmente esse ser criado, evoluído, né, o Filho de Deus até, mas não fazendo parte da Trindade. Eles não acreditam na Trindade, eles não acreditam num Deus triuno, num Deus que se manifesta em 3 personalidades diferentes. E esta concepção ariana, ela tem assim trazido distorção à mente de muitos cristãos. Então nós precisamos tomar cuidado com ela. E eles falam, eles se apoiam no fato de que Jesus ele era subordinado a Deus no seu tempo de encarnação. Jesus vai dizer: eu não faço nada sem antes que o Pai me diga o que fazer. Eu não falo nada daquilo que eu tenho ouvido do Pai. Então, de fato, Jesus ele tem uma subordinação ao Pai enquanto no seu tempo de encarnação. Os arianos, ele pega essa encarnação, essa subordinação e transfere para a essência de Jesus. Fala assim: então logo, se Jesus ele era subordinado ao Pai na sua encarnação, então ele não é Deus. Ele não tem a mesma essência de Deus, ele foi criado na verdade por Deus. Então eles só interpretam de maneira equivocada a questão da subordinação temporária enquanto Jesus estava encarnado com a essência. Ele transfere isso para a essência de Deus. Eles até colocam Jesus num pedestal superior às outras obras criadas por Deus. Mas para ele, o único Criador de todas as coisas é de fato Deus. E Jesus simplesmente foi um mensageiro, foi uma criatura mais elevada de Deus, um profeta, enfim. Então nós precisamos tomar cuidado com essas concepções, né? A ariana não é a única. Existem muitas heresias acerca, queridos, da cristologia, acerca da pessoa de Jesus. Nós não podemos cair nela, então tome muito cuidado, tá? O João está aí? Não está, né? O João mandou uma mensagem esses dias. Pastor, eu tenho um amigo, né? E eu estou falando de Jesus para ele também é crente. Eu não sei se ele falou ele também é crente. Mas ele falou assim: ele vai numa igreja também. Só que, pastor, eu estava falando do Espírito Santo para ele, mas ele não acredita no Espírito Santo. Aí eu falei: de fato, né? Por exemplo, tem aquele grupo, né, musical, Voz da Verdade. Quem conhece Voz da Verdade? O Ministério Voz da Verdade, tanto a banda, né, como o Ministério, tem a igreja Voz da Verdade. Esse grupo, eles não acreditam que o Espírito Santo é Deus. Eles acreditam no Espírito Santo, mas não existindo em forma de Deus, não fazendo parte da Trindade, né? Então, eles não acreditam na Trindade. E eu pensei, né? Eu falei assim: talvez ele não acredite na Trindade, né? Aí ele falou assim: não, pastor, ele não acredita em Deus mesmo. Ele não acredita no Espírito Santo mesmo. Eu falei a obra do Espírito Santo para ele, né? O que o Espírito Santo faz em nós. E ele falou assim que não, que na religião dele quem faz isso é a avó Rosa. Vó Rosa. A vó Rosa, né? Aí eu falei: queridos, isso não é religião, coisa nenhuma, isso é uma filosofia, né? É uma seita. Você tem que continuar falando de Jesus para ele, porque ele precisa conhecer a Jesus, ele precisa realmente entregar a vida para Jesus, né? Não é questão de coisa nenhuma. Então, tem muitas concepções, né? Tem muitas ideias aí, queridos, erradas acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo. Amém? Eu trouxe aí esse entendimento ariano só para a gente, o arianismo, né? Só para a gente ter uma compreensão. Agora vamos lá. Esse ponto 3 é muito importante. Eu queria gastar um tempinho conversando com vocês sobre isso.
Cristologia ontológica e cristologia funcional. Meu Deus, o que é isso? O Nenê não veio hoje, né? O Nenê está fazendo teologia. Temos um aluno aqui também, o Beto. Vamos lá, vamos ler antes de eu explicar um pouquinho para você essa parada aí, que é muito importante saber que tem muito a ver com a sua vida, ok? Que isso aqui não é matéria de teologia simplesmente, isso tem muito a ver com você. Qualquer cristologia, para ser plenamente adequada, deve abordar e integrar questões ontológicas, ou seja, natureza original de Cristo, metafísica, transcendente, e funcionais, ou seja, ontológicas, humanidade, obras e ensinamentos práticos. É fundamental que o testemunho bíblico sobre a essência da cristologia, os aspectos de natureza da pessoa de Cristo, sua divindade, sua autoridade, seu poder e principalmente a sua obra de expiação sejam amplamente ensinados, juntamente com os aspectos funcionais da vida de Cristo, com ênfase no que Jesus fez, suas características humanas, as suas reflexões feitas por Ele sobre questões práticas e diárias da vida. Tudo isso precisa ser muito equilibrado e muito saudável. O que acontece, queridos? A pós-modernidade trouxe um problema muito sério para nossas igrejas. Você percebe que a gente tem falado cada vez menos sobre pecado? Você percebe que a gente tem falado cada vez menos sobre céu e inferno? Você percebe que a gente tem falado sobre condenação cada vez menos? Você percebe que a gente tem falado, inclusive, sobre o sacrifício de Jesus, a obra de expiação de Jesus cada vez menos? Que esses assuntos, que são assuntos ontológicos, originais da doutrina bíblica, aquilo que é espiritual, aquilo que é transcendente, aquilo que a gente precisa carregar no nosso coração, esses assuntos, eles estão sendo substituídos de uma maneira assim, muito sutil, por assuntos mais práticos, por assuntos assim, mais modernos, digamos, e isso se torna um problema. Por quê? Porque, queridos, falar de pecado e ouvir sobre o pecado, por exemplo, não é bom nem para quem fala e nem para quem ouve, mas é necessário. É importante. Eu, como pregador, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes tratar de assuntos práticos, chamadas teologia funcional, ou seja, aquilo que realmente você vai colocar em prática na sua vida, aquilo realmente assim que você vai conseguir codificar como o seu dia a dia. Então a gente fala sobre saúde mental, sobre saúde física, a gente fala sobre saúde financeira, a gente fala muito sobre relacionamentos, como resolver conflitos no relacionamento, a gente fala sobre conquistas, vitórias, prosperidade, a gente fala de política, a gente fala sobre vários assuntos que a gente chama de funcionais, claro que sempre trazendo princípios da palavra. Agora a gente precisa tomar cuidado para a gente não perder de vista a teologia cristológica, ontológica. A gente precisa continuar falando que Jesus Cristo, Ele veio encarnado e Ele morreu pelos nossos pecados. Esta mensagem é a mensagem central do Evangelho e ela precisa ser anunciada e ela precisa ser pregada na sua célula, nos cultos, a cada dia. A gente não pode fugir disso. Agora eu coloquei aqui que nós precisamos também ter um equilíbrio, né? O que eu procuro assim? O que eu estou treinando? Eu sempre procuro, queridos, trazer assuntos práticos, a chamada teologia funcional, assunto que as pessoas elas vão se identificar no primeiro momento, mas eu sempre trago também a cristologia, eu procuro trazer aquilo que realmente nós precisamos anunciar, que é Cristo crucificado. Lembra que Jesus disse para os coríntios? Ele diz assim, está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 2, ele vai dizer, olha, no meio de vocês eu não quis saber de mais nada, a não ser a Jesus Cristo, e este crucificado. Ou seja, eu não tenho outro assunto para tratar com vocês, eu não tenho outra coisa para tratar com vocês. Agora, Paulo, queridos, ele era um homem muito sábio, ele tratava desse assunto, Cristo crucificado, ele tratava desse assunto com certeza, embutindo, sem
sem sair da verdade, sem sonegar a verdade, mas embutindo em assuntos funcionais. Então não era uma pregação, não era uma pregação vazia, não era uma coisa assim, sem significado para as pessoas. Agora, Paulo, ele de fato, em todas as cartas, não somente Paulo, mas todo o Novo Testamento, você vai ver, queridos, que o centro realmente é a cristologia. A mensagem do Evangelho, vou falar um pouco disso hoje à noite. A mensagem do Evangelho realmente é essa: Cristo no centro de todas as coisas. Então a gente tem uma preocupação muito séria, porque essa chamada teologia funcional, em muitos lugares, graças a Deus não é o nosso caso, a gente precisa tomar cuidado. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado para a gente não perder a essência. Vamos falar sobre a essência do Evangelho. A gente não pode esquecer daquilo que é fundamental, daquilo que faz a diferença para mim e para você: Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o sentido do Evangelho. Mas por outro lado também, nós precisamos trazer praticidade. A gente precisa tocar realmente na existência das pessoas. A gente precisa, por isso que Jesus usava parábolas. Por isso que Jesus usava parábolas de semeador. Por isso que Jesus usava a figura do campo. Por isso que Jesus usou muitas parábolas para justamente transmitir a sua mensagem, sem contudo perder o valor da sua mensagem. Então nesse último ponto aí, eu coloquei que a cristologia ontológica, ou seja, a doutrina ainda sobre Cristo, Jesus Cristo encarnado, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo que morreu por mim, por você, que foi crucificado, a mensagem da cruz em si, todas essas questões espirituais, todas essas questões ontológicas, tudo isso precisa ser trazido o tempo todo para as pessoas. E também a gente precisa abordar a teologia prática, os conceitos práticos, só que a gente não pode, queridos, esquecer daquilo que é fundamento, daquilo que realmente faz a diferença e salva o homem por assuntos assim, queridos, atraentes, enfeites, né? A gente vê isso muito, né? Assim, o Evangelho sendo enfeitado demais, o Evangelho ele sendo assim muito sofisticado até, justamente para poder ir ao encontro do paladar da pós-modernidade, né? Se for para mim escolher, eu gostaria de pregar e também ouvir mensagens assim que viessem ao meu paladar, que fosse bom assim para o meu dia a dia. Eu não quero ser confrontado nos pecados, eu não quero ser confrontado sobre arrependimento, eu não quero de repente ouvir coisas que para mim assim que vai entrar cortando, sair cortando, porque isso que a palavra faz, ela penetra, ela entra cortando e sai cortando. Então nós precisamos equilibrar as coisas, entender que falar de Jesus, a gente precisa tomar cuidado, assim, algumas coisas, né? Jesus, assim como o Espírito Santo disse isso lá no nosso acampamento no começo do ano, né? As pessoas romantizaram demais, né? O Espírito Santo também, Jesus é lindo, de fato ele é lindo, a beleza da glória de Jesus, queridos, é esplêndida, ele é lindo de fato, mas assim, a gente vê as pessoas romantizando demais Jesus. Então Jesus assim se tornou um ursinho de pelúcia, se tornou assim um namoradinho, se tornou alguém assim, sabe? Jesus, romantizou demais a mensagem do Evangelho. E aí, queridos, a gente chega para essa mesma pessoa e fala assim: tá, mas me dá razão então da sua fé. Qual é a esperança da sua fé? Me conta aqui, por que você crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque ele é lindo demais, né? Jesus, de fato, nós precisamos ter relacionamento com ele, nós precisamos levar ele para a nossa intimidade. Não estou dizendo isso ao contrário, não estou dizendo para você também, amados, simplesmente ficar aqui na doutrina, na letra, né? Não é isso, mas a gente tem que ter equilíbrio. Jesus Cristo é Deus, ele tem que ser compreendido como tal. A nossa cristologia precisa ser sadia, amém? Então, para a gente finalizar, eu quero falar sobre as implicações da divindade de Cristo. Olha só, quais são as implicações, ou seja, quais são os resultados, os benefícios, o que vai acontecer comigo e com você, com a igreja, com todo mundo, com a cidade, a partir do momento que a gente compreender a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus. Primeiro, nós podemos ter conhecimento real de Deus.
nós podemos realmente passar a conhecer a Deus de maneira mais profunda, né? Jesus vai dizer lá em João 14:9: quem me vê, a mim vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, entender a pessoa de Jesus, entender a cristologia, né? Entender realmente assim a natureza de Jesus, nos faz também ter um conhecimento de Deus. Vou ler hoje à noite, mas lá em Romanos capítulo 3, se eu não me engano, vai dizer que ninguém conhece a Deus, que ninguém tem entendimento sobre Deus, que todo mundo rejeitou, que não há um justo sequer, todo mundo se distanciou de Deus, se afastou de Deus, não há quem entenda, não há quem conheça, mesmo que Deus tenha já se revelado por meio da natureza, por meio das suas obras criadas. O capítulo 1 vai dizer que Deus ele se revelou por meio das obras criadas. Existe uma revelação já parcial de Deus que é dada a todos nós. Eclesiastes vai dizer que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então todo homem, ele nasce tendo pelo menos uma compreensão parcial de Deus. Mas no capítulo 3 vai dizer que nós nos afastamos desse Deus, que não há um justo sequer, que nós não entendemos. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho: Cristo veio para reconciliar você, que falta entendimento, que falta sabedoria, você e eu, que nos falta esse entendimento, esse conhecimento, que fomos afastados de Deus por causa do nosso pecado, por causa da nossa consciência, por causa da nossa natureza pecaminosa. Esse Cristo veio, se encarnou, morreu por mim e por você, para nos reconciliar novamente com o Pai. Amém? Então podemos conhecer realmente Deus. Segunda implicação: a redenção está à nossa disposição. Nós podemos então agora, queridos, receber a redenção. Colossenses vai dizer: nele nós temos a redenção, nós temos o perdão dos nossos pecados, a justificação por meio de Jesus. E aí, nós também, Deus e a humanidade foram religados, por causa de Jesus. Então, entender a divindade de Cristo é entender que a humanidade agora está conectada, pode estar conectada novamente, todo aquele que nele crê, com Jesus. E nós podemos também, queridos, experimentar uma adoração verdadeira. Jesus disse lá para aquela mulher no poço de Jacó: nós podemos agora ter uma adoração, experimentar uma adoração verdadeira. Amém? Quero abrir para perguntas. Vamos lá. Quem é o primeiro? Pelo menos alguma coisa, queridos, assim, alguma perguntinha sobre Jesus, alguma dúvida que ficou aí no material. Pode falar, Fabinho. Vamos começar com o Fabinho lá e depois o Carlão. Porque Jesus nunca se autodeclarou Deus. Existe alguma teoria, alguma coisa que ele não poderia se autodeclarar Deus, eu sou Deus. Sim, é um dos mistérios que nós temos na palavra, né? Embora ele nunca tenha dito, não é que ele, assim, deixa eu só reformular. Não é que ele nunca tenha se declarado Deus, ele nunca fez isso explicitamente, mas através, como nós meditamos, através da autoconsciência de Jesus, todos os seus ensinamentos, os textos que se harmonizam, a gente pode dizer sim que ele estava o tempo todo reivindicando a sua natureza divina, não é que ele estava tentando se esconder isso, Quando os discípulos, quando Tomé fala Senhor meu e Deus meu, ele não vai repreender o Tomé. Quando o apóstolo Pedro também vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, também não vai repreender o Pedro. Então ele, de certa forma, trazendo, reivindicando a sua natureza divina, sem embora ter feito isso explicitamente. Tenha falado. Talvez assim, queridos, talvez por é duro falar isso, porque vai gerar outras dúvidas a vocês, Porque a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, e enfim, Mas assim, eu espero que vocês compreendam o que eu vou dizer. Talvez por um descuido dos evangelistas. A gente vê assim, o Evangelho de João é o mais completo de todos. O Evangelho de Marcos, que foi o primeiro, é muito bom. Mateus é muito bom. Lucas é muito bom, dá uma ênfase ao nascimento de Jesus. Agora, se você quer chapar um pouco, se você quer realmente assim, mergulhar na revelação de quem Jesus é João.
né? João é espetacular. E talvez assim, mesmo João já escreveu quase na sua morte, né? É o último evangelho, o evangelho mais antigo. Várias igrejas estavam estabelecidas, a igreja de Éfeso, por exemplo, estava estabelecida, onde se acredita que ele escreveu o evangelho de João. Então, mais de 60 anos, alguns dizem assim, quase 90 anos ele escreveu esse evangelho de João, e mesmo assim, ele não colocou, talvez um descuido, talvez, né? Só que isso é muito complicado de afirmar. Agora sim, irmã, fala sobre as religiões. Tá. Primeiro, arianismo não é uma religião. Arianismo é uma escola dogmática, né? Foi um presbítero que eu coloquei aí, que desenvolveu a sua teologia, a sua doutrina, né? Assim como João Calvino, assim como tantos outros. Então não é uma religião, é alguém que estudou e desenvolveu algumas teorias, né? Além da Testemunha de Jeová, né, aquelas que eu já citei aqui, por exemplo, budismo, o próprio islamismo acredita, né, na encarnação de Jesus como Filho de Deus. Existem muitas religiões, assim, que eu não me lembro de cabeça, mas existem muitas seitas, né, que negam que Jesus Cristo é de fato Filho de Deus. Mais alguém? Pode falar, Dani. Dani A gente pode considerar a ressurreição de Jesus, né, praticamente lá, e a aparição dele nos discípulos, né, e para outros também, a gente pode considerar também como uma... Nós sim, mas isso exatamente. As pessoas podem, os incrédulos, né? Elas podem falar assim, mas na história também eu posso citar algumas pessoas que ressuscitaram, até mesmo o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, né? Então pode acontecer da pessoa se convencer que não, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele ficou 40 dias com os discípulos, ele foi visto, ele subiu aos céus, ele foi glorificado, né? Mas mesmo assim pode ser que não seja o suficiente, né? Mas você pode usar sim a questão da ressurreição de Jesus. Você pode usar a questão que ele venceu a morte. Se você falar assim, ele ressuscitou, vai ficar muito vago. Senão, Jesus ele é Deus porque ele venceu a morte. Pode falar, meu querido, minha querida. Seitas são religiões, digamos, né, que nós cristãos, né, nós não reconhecemos, eles não professam a mesma fé que nós, eles não têm a mesma construção doutrinária, dogmática que nós, né, então eles são estranhos, né, então, e além disso também há distorções daquilo que a Bíblia nos apresenta, né? E então, por causa dessas heresias, a gente considera como uma seita, né? E não de fato uma religião pura, que o Tiago vai dizer, né? Pura, verdadeira, enfim. Mas é só tudo nomenclatura, assim, né? Mais alguém? É legal as perguntas, hein? Só deixa eu vir lá no fundo, terça. Claro, maiores obras do que através do empoderamento do Espírito Santo. Você vê como que as coisas vão se conectando, né? Ele perguntou, podemos fazer o que Jesus fez? Ele mesmo vai dizer, obras maiores vocês farão. Como? Nos empoderando do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue falar nada, a gente não consegue fazer nada. Pode falar, meu querido Tércio. Pastor, no Antigo Testamento, Deus se comunicava através dos anjos. No Novo Testamento, veio o Filho, Jesus. Primeiro veio Deus por colocar Deus Filho, veio Jesus para não ter essa. Porque Deus e Jesus é o mesmo, o Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, é mais fácil entender a voz de Deus através dos anjos. Quando ele mandou o Filho, colocou os anjos. Se Jesus chegasse no meio desse reino, talvez seria mais um
Exatamente, bem interessante a pergunta do Tércio. Primeiro assim, no Antigo Testamento, Tércio, Deus ele não falava somente pelos anjos, né? Ele usava profetas, né, sacerdotes, né, até uma mula ele usou no Antigo Testamento, né? Mas eu tinha que matar deles, né? Não, assim, você falou assim que no Antigo Testamento ele falava através dos anjos, né? Então dizer assim, não simplesmente pelos anjos, né? Mas ele usava também ele falava mais pelos profetas, né? Agora vamos lá, o Tércio perguntou assim, por que Jesus, né, já não veio assim glorificado, em outras palavras, né? Por que Jesus já não veio em majestade? Por que Jesus já não desceu assim, né, mandando um pedaço, como diz a música aí, né? Por que Jesus não chegou chegando, né, já nasceu em berço de ouro? Por que ele nasceu numa manjedoura? E mais, por que ele veio em uma manjedoura até uma cruz, que era sinônimo de vergonha? Queridos, isso é a beleza do Evangelho. Sabe por quê? Porque existe um elemento essencial na fé cristã que faz toda a diferença: fé. Fé. A humilhação de Jesus, a forma como ele veio, a Bíblia vai dizer que ele a si mesmo se humilhou. Tudo isso faz parte desse propósito divino de salvação, e é por meio da fé, porque aí ficaria muito fácil, a gente olharia assim, né? Por exemplo, se Jesus não tivesse passado pela crucificação, e de repente, né, estivesse ainda existindo de forma contínua, de tempos em tempos, a sua imortalidade, a sua eternidade também estivesse aqui no nosso natural, no nosso cronológico, querido, todo mundo seria salvo, porque a gente olharia Jesus e pronto. Agora, a questão da fé, a beleza do Evangelho, isso tudo faz parte do amor de Deus. E outra coisa, também faz parte da justiça de Deus, né? Deus é um Deus muito justo. Então, desde o Éden, Deus ele é coerente. Deus ele tem dado ao homem oportunidades para que o homem possa o adorar de livre e espontânea vontade, que o homem possa realmente o buscar de todo o coração. Então Deus em nenhum momento assim forçou esse homem. Deus ele deseja ser adorado, mas ele quer receber uma adoração genuína, verdadeira. Então por isso que Jesus já não veio glorificado. Ele poderia vir glorificado, ele poderia vir de uma outra forma, e era o que os judeus esperavam. Os judeus esperavam exatamente um Jesus armamentista, um Jesus triunfalista, um Jesus que viria assim, né, expulsando os romanos, restabelecendo o reino de Israel, né? Tanto é que a gente vê em Atos capítulo 1, os discípulos perguntando para Jesus: qual é o tempo? Será este o tempo que você vai restaurar Israel? Ainda eles tinham essa mentalidade, uma mentalidade política, né? Que Jesus seria realmente, agiria desta forma. Mas a beleza do Evangelho é essa. Mais alguém? Pode falar, minha querida. Se Jesus tivesse vindo assim, nasceu berço de ouro, como é que a gente ia se espelhar nele, né? Jesus também nasceu ali como nós, né, em carne. Sim. Então, Jesus chorou, a gente chora. Sim. Jesus, né, passou por tudo aquilo, a gente pode passar. Mas se ele Exatamente. viesse como Deus, lá fazendo tudo, né? Como é que a gente falaria A questão do talmidim, né, a questão do discipulado, a questão do ensino de Jesus ficaria muito comprometido, né? Porque a gente não conseguiria fazer. Pode falar, minha querida. Isso quer dizer, no mínimo, que a gente não está exercitando nossa fé. A Bíblia é muito clara ao dizer que se tivermos uma fé assim no tamanho, na expressão de um grão de mostarda, a gente faria obras incríveis, né? Então, a gente precisa ter fé, inclusive para ser empoderado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos realmente, assim, existem pessoas, não aquele pastor lá que forjou aquela ressurreição, né? Vocês viram o vídeo lá, dos caras levantando do caixão assim? Não dessa forma, né? Mas existem sim, queridos, assim, coisas incríveis, né, acontecendo. Todd White, né, que é um missionário, um evangelista que Deus tem levantado na nação, e realmente assim, pessoas estão sendo curadas, né? Então Deus está fazendo, né?
basta a gente exercer a nossa fé. E também tem a questão da motivação. Né? Muitas vezes, né, a nossa motivação não é apropriada. Muitas vezes a gente até busca, até paga assim, um certo preço em forma de penitência, né? Mas a motivação ainda não está muito correta. Né? A gente quer aquilo só para, de repente, se envaidecer, né? Se gloriar diante dos outros. Né? Então Deus ele olha o coração do Senhor. Não é o caso de vocês. Todos vocês têm as motivações corretas, tá? Mais alguém? Mas já pensou que eles estavam mortinhos pelo menos uma vez na vida? Você demorou mais, seria não? Hã? Quem mais? Mais alguém? Amém? Ninguém mais? Então é isso, queridos. Nós precisamos colocar Jesus no centro. Do mesmo modo, como eu disse nas duas aulas passadas, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo precisa ser compreendida e nós precisamos reverenciar também o Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós estamos no tempo dele, na obra dele. Nós precisamos voltar a ter uma cristologia muito sadia, muito profunda. Jesus, ele é de fato o centro de todas as coisas. Que ele cresça e que a gente diminua sempre. Que ele venha ocupar o espaço do nosso coração. É por causa, como diz a música, né? Tudo é por causa dele, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Semana que vem a gente vai terminar esse assunto de cristologia. Eu quero falar um pouco sobre a humanidade de Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre a vinda de Jesus também. Um pouquinho de escatologia, só para a gente entender um pouquinho como é que vai acontecer. Amém? Então é isso daí. Que Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem com Deus, vão em paz.